Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui essa noite. E, bom, pessoal, primeiramente, alguns esclarecimentos. Eu tô sumido tem um tempo, né? Isso é porque eu acabei me mudando, então foi uma correria monstruosa nessas últimas semanas. Foi logo depois de eu ter pego dengue ali, depois disso já tava um pouco mal, deu pra gravar um pouco, mas aí veio a mudança, e foram 2 mudanças ao mesmo tempo que eu fiz. Então, foi o dobro de correria. E só agora que eu tô conseguindo me normalizar. Só agora que a gente tá conseguindo fazer aí a volta dos episódios aqui no podcast, tá? Então vamos voltar ali com o Instagram, vamos voltar ali com as perguntas, com as lives, tá? Com todas essas atividades que a gente tinha ali normalmente. Bom, sem mais enrolação, os recadinhos de hoje são simples, a gente tem ali, continua com o Apoia-se. Se você quiser e puder nos ajudar, é só acessar ali a bio. Não se esqueça de me seguir no Instagram. E também, se você for mandar algum relatinho seu, manda no nãodurma@gmail.com. Belezinha? E, bom, sem mais enrolação, vamos pro primeiro conto aí da noite. Quando criança, Jennifer sempre teve medo do escuro, mas à medida que crescia, aprendeu a vencer o medo. Mas havia outra coisa que ela sempre achou inquietante: seu reflexo no espelho. Ela costumava pensar que monstros estavam à espreita atrás do vidro, esperando para arrastá-la para o outro mundo. Mas à medida que crescia, ela aprendeu a ignorar esses medos infantis e a aceitar que sua reflexão era apenas um reflexo. No entanto, ao contrário de seu medo do escuro, esse medo irracional dos espelhos não desapareceu completamente, por mais que ela tentasse ignorá-lo. Toda vez que Jennifer se olhava no espelho, sentia uma estranha sensação de desconforto. Havia algo de errado em sua reflexão, algo que ela não conseguia colocar o dedo. Um dia, muitos anos depois, enquanto Jennifer se preparava para dormir, ela teve um vislumbre de seu reflexo no espelho do banheiro. Ela olhou para seus próprios olhos e foi quando ela percebeu. Os olhos de seu reflexo eram azuis brilhantes. Jennifer piscou, pensando que era apenas um truque de luz. No entanto, toda vez que ela olhava para o vidro, o reflexo de seus olhos azuis aparecia por apenas um momento, e depois desaparecia, mostrando os seus verdadeiros olhos castanhos escuros. O reflexo dos olhos azuis começou a aparecer com mais frequência, até que ela via sempre que se olhava no espelho. No início, Jennifer pensou que era apenas sua mente pregando peças nela, mas não importa o quanto ela piscasse ou esfregasse os olhos, o reflexo de olhos azuis permanecia, olhando-a de volta com aqueles olhos penetrantes. Jennifer não conseguia desviar o olho do espelho, sentia-se hipnotizada, atraída pelo par de olhos do reflexo, e então algo estranho começou a acontecer. Os lábios do reflexo se moveram, mas Jennifer não conseguia ouvir nenhum som. Ela se inclinou para mais perto do espelho, tentando entender o que seu reflexo estava dizendo, e foi aí que ela ouviu uma voz fraca e distante, sussurrando o seu nome. Jennifer tropeçou de volta, sentindo como se tivesse levado um soco no intestino. Ela não conseguia acreditar no que estava vendo. Seu reflexo estava conversando com ela. E não foi apenas uma alucinação ou um sonho. Aquilo era real. Jennifer sabia que tinha que sair de lá. Ela se afastou do espelho e saiu correndo do banheiro com o coração batendo no peito. Ela não dormiu naquela noite. Em vez disso, ela se deitou na cama, olhando para o teto, tentando entender o que tinha acabado de acontecer.
No dia seguinte, Jennifer evitou o banheiro a todo custo. Ela não queria correr o risco de ver o seu reflexo novamente. Mas isso não a impediu de sentir que estava sendo vigiada. Toda vez que ela passava por um espelho ou por uma janela, sentia que alguém estava olhando para ela. Os dias se transformaram em semanas e o medo de Jennifer apenas cresceu. Ela não conseguia escapar da sensação de que seu reflexo estava vivo, de alguma forma, e que estava observando a cada dia e cada um de seus movimentos. E então, uma noite, enquanto Jennifer escovava os dentes, ela teve um vislumbre de seu reflexo no espelho, mas dessa vez foi diferente. Seu reflexo não estava apenas olhando para ela com aqueles olhos azuis brilhantes. Ele estava sorrindo, ao contrário de Jennifer. Ela gritou e tropeçou para trás, derrubando o porta-escova de dentes. Enquanto se esforçava para pegar as escovas de dentes espalhadas e os tubos de pasta, ela ouviu uma voz fraca, sussurrando em seu ouvido. Volte e brinque, Jennifer. Volte e jogue. Daquele dia em diante, Jennifer nunca mais olhou para seu reflexo. Ela cobriu todos os espelhos de sua casa com cobertas e lençóis e até evitou passar pelas vitrines das lojas. Ela sabia que seu reflexo estava esperando por ela, dando seu tempo até que pudesse atraí-la de volta ao seu alcance. E, às vezes, quando Jennifer estava deitada na cama à noite, ela podia ouvir aquela voz fraca chamando por ela. Volte e brinque, Jennifer. Volte e jogue.